Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos à nossa live, à nossa segunda live dos Amigos Espíritas. Nós teremos hoje a Matias, que já está chegando aqui para nós. Sim! Oh, nossa querida Luzia, boa noite! Seja muito bem-vinda! Hoje a nossa convidada é a Luzia, o pessoal está chegando, que vai ter uma conversa conosco sobre as potências da alma nesse cenário atual de crise. E já são às 20 horas. E eu vou deixar depois para você se apresentar, tá bom, Luzia? Só vou fazer aqui a leitura breve do Evangelho e a nossa prece. Enquanto isso, o pessoal está chegando, tá bom? Um beijo no seu coração, muita gratidão, estou muito feliz. A nossa leitura que a nossa amiga escolheu do Evangelho é o capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 4, que nós vamos ler 2 parágrafos, que nos diz assim: os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido, mas principalmente bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados, que caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, porquanto um e outro agem da mesma forma. O espiritismo não cria nenhuma nova moral, ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. E após a leitura do nosso Evangelho, nós vamos fazer a nossa breve prece. Querido Mestre Jesus, agradecemos por mais esta oportunidade de estudo do Evangelho através da doutrina espírita. Rogamos as vossas bênçãos e inspirações para nossa irmã Luzia Matia, que com tanta boa vontade e sentimento de amor, vem hoje a nos despertar as potências da alma do nosso espírito imortal. Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre ela nesse instante. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muitas alegrias com a nossa irmã. E vou deixar ela se apresentar para nós, né? Que alguns, acredito que todos ou a maioria a conheçam, mas uma breve apresentação, né, querida amiga? E hoje ela vai estar trazendo para a gente um tema delicioso e super importante para nós espíritos imortais e espíritas, né? Como usar as nossas potências da alma nesse momento de crise, né? Nesse cenário atual da pandemia. Passa a palavra a você, amiga querida. Boa noite. Obrigada, Luísa, pelo convite, pela paciência, né? Estava falando para você hoje de tarde, né? Paciência com os nossos neurônios analógicos. Então, assim, com muita dificuldade para assimilar todas essas possibilidades, mas afinal é o desafio do momento e é a ferramenta do momento, né? Então, assim, para me apresentar do ponto de vista espírita, que é o que interessa aqui, sou ligada ao Leon Denis, como você, né? Como acho que a maioria aí, quem não é, estou muito bem-vindo. E no Leon Denis, desde que eu entrei, há um bom montão de tempo, não vou nem dizer quanto. Somos imortais, o tempo é relativo. A tarefa que me foi dada assim com muita honra foi a da divulgação do pensamento de Leon Denis. Então, é através do pensamento de Leon Denis que a gente chegou a esse conteúdo, que já foi tema de encontros, que já foi tema de livros, né? E que são as potências da alma, esse trabalho que a gente vai compartilhar aqui dentro do espaço e do tempo. Então, assim, faço palestra, tenho hoje um outro trabalho, além da divulgação do Leon Denis, que é da divulgação do método de autocura, e essa possibilidade de compartilhar esses conteúdos trouxe assim um ganho extraordinário para a minha vida e que eu espero passar um pouquinho para quem tiver a paciência de
me ouvir nessa noite de hoje. Ai, e vamos ter, ó, a Luzia ainda não sabe, mas ela ainda vai vir aqui falar do autocura para nós, É desse um método prazer. da Cine Fantástica. Ah, que alegria. É isso aí, Vai que ser muita bom. alegria. E Então, estou então vamos apresentar. tá super bem apresentada e agora vai falar desse tema assim que você fala com tanta luz para todos nós, né? Com tanta esperança na nossa imortalidade, que é as potências da alma. E nesse momento, né, de pandemia, de crise, onde nós estamos tão esquecidos, né, de quem somos como espíritos imortais e dessas grandes potências que nós temos para poder enfrentarmos essas dificuldades. A palavra é toda sua, minha querida. Eu preciso só que você me dê uma sinalização de tempo, né? Pode deixar. E o final, assim, eu vou passando as perguntas do pessoal, eu vou ficar anotando e aí eu te faço, tá? Tá. Então, fala um pouquinho, você me sinaliza quando for para responder pergunta. Combinado? Tá ótimo. Tá combinado. Então, assim, esse conteúdo o Leon Denis trouxe no livro O Problema do Ser e do Destino, Potências da Alma. A gente vive ouvindo, mesmo estando em outras religiões desde sempre, que somos filhos de Deus. Mas essa genética nem sempre nos é apresentada. Então, se eu sou filho de Deus, eu tenho que ter uma divindade, eu tenho que ter uma herança, né? Um patrimônio, algo que me sinalize, que me marque como filho de Deus. Então, Leon Denis nos coloca essas potências como sendo essa herança. Então, a vontade, o pensamento, o amor e a sensibilidade são as nossas heranças divinas. E como é que eu sei que isso é. Eu sou igual italiano, eu falo com a mão. Eu também. Se eu ficar com a mão muito quieta aqui, eu não sei falar, né? Então, Eu falo que assim, eu só penso mexendo as mãos. então, assim, como é que você pode ter um entendimento, né, de que essas qualidades humanas, de que essas possibilidades humanas são de natureza divina? Porque nós, enquanto seres humanos encarnados nesse corpo, nessa vida, temos limitações. Limitações físicas, limitações intelectuais, limitações emocionais, limitações de toda a natureza. Agora, para as potências da alma, a gente só tem as limitações que a gente mesmo coloca. Então, eu não posso, por mais que eu me esforce, ainda que eu queira fazer isso agora, a essa altura dessa vida, me tornar a primeira bailarina do Teatro Municipal. Aliás, nem a última. Por quê? Porque o meu corpo me coloca hoje limites intransponíveis, né? Agora, para a minha vontade, para o meu pensamento, para o meu amor e para a minha sensibilidade, os limites são só aqueles que eu coloco. E como é que eu coloco limites? Eu coloco limites com afirmações negativas. Ah, eu não tenho força de vontade. Tem, você tem força de vontade. É que você está direcionando essa força para uma outra coisa. Você diz que quer isso, mas a sua vontade é outra. E ela está nessa direção. Né? Para o meu pensamento, também não há limites. O trabalho de enriquecimento do pensamento, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista de experiência, também é ilimitado. Depende de eu alimentar esse pensamento e de eu exercitar esse pensamento. Para o meu amor, a gente ainda tem, né, no nosso nível de evolução espiritual, ainda tem uma história de ente querido, né? Então, o que quer dizer ente querido? Quer dizer que todos os outros entes, a gente não está nem aí para então, assim, isso só pode causar sofrimento porque o nosso destino é nos amarmos a todos, né, igualmente, sem esse exclusivismo de amor, de afeto, que acaba se transformando em apego, em limitação. Mas a hora que eu resolvo amar,
alguém que eu não conheço, agora que eu resolvo amar alguém que pensa diferente, alguém que está equivocado, a hora que eu resolvo amar, essa potência, porque é divina, ela responde. Esse amor se expande. Eu não preciso gostar do que a pessoa faz, mas eu posso amá-la, entendendo por que ela pensa daquele modo, por que ela vive daquele modo. Vai se desenvolver em mim a compaixão, a compreensão. Então, o amor também não tem limite, o pensamento não tem limite, a vontade não tem limite e a sensibilidade também não tem limite. Então, hoje, por exemplo, eu posso ser uma pessoa que ouvir uma música mais complexa, mais sofisticada, uma música de construção mais apurada, não me agrade. Eu posso ser alguém a quem uma árvore balançando no vento quer dizer só que vai chover, né? Eu posso ser alguém que não se comove com uma cena, ou alegre ou triste, mas a hora que eu quiser, né, abrir a minha sensibilidade para a música, para a poesia, para o sentimento, para a natureza, a sensibilidade responde, inclusive para as informações que estão em outros níveis, que estão em outros planos, né? Nós somos seres de dois mundos, nós somos seres encarnados, mas somos seres espirituais. E a maioria vive chumbado na matéria, não tem a percepção espiritual, a intuição, a percepção daquilo que lhe diz respeito e daquilo que não lhe pertence, se abandona muitas vezes a emoções de tristeza e de angústia que vêm não se sabe de onde, porque nós somos seres de dois mundos, né? Então, mas a hora que a gente quer abrir a sensibilidade, vai para o exercício e ela expande, né? Então, Leon Denis, em cada um desses capítulos, vontade, pensamento, amor e sensibilidade, ou sentido íntimo, como ele chama, ele traz exercícios, ele traz um passo a passo, ele compartilha conosco como ele fez para desenvolver essas suas potências e adquirir nessas potências a total convicção de que elas são a manifestação de Deus em nós, porque elas têm um potencial infinito de crescimento que transcende as nossas limitações. Então, você imagina o que é você estar consciente desse patrimônio numa situação de crise. A diferença que é você achar que você é um boneco de carne, né? Dependendo de fatores externos para para que a sua vida se mantenha, para que o seu dia possa valer a pena, para que o seu aprendizado possa acontecer ou não, para que você possa apreciar a vida ou não, e você ter consciência de que você é uma centelha divina, que Deus está em você e que essas potências estão aí, esperando que você desenvolva. Então, essa pandemia, entre outras tantas coisas, é um momento de prova. E prova daquele tipo de ou vai ou vai. Então, assim, ou se desperta agora para filho de Deus, ou se desperta, né? Ou expande, ou o sofrimento ganha proporções alucinantes, né? Que muitas pessoas respondem com funcionamento depressivo, outras respondem com funcionamento alienado, outras respondem com um funcionamento de níveis de ansiedade intoleráveis, que levam ao adoecimento, ou ela responde fazendo o quê? Uso das potências da alma, né? Então, é a hora de amar mais? É o convite, né? É o desafio agora, né? Para nós. É hora de você amar com mais doação e menos investimento, né? É hora de você expandir essa listinha aí de entes queridos, né? E se ocupar mais das pessoas que estão
mais expostas, que estão mais carentes, que estão em sofrimento, que estão efetivamente doentes. É hora de você se importar com mais pessoas do que A e B, né? E se você fizer isso, seu amor vai responder. Você vai se ver, de repente, à noite, fazendo a sua prece, não só por filhinho, maridinho, esposinha, que são os amores, mas por pessoas que estão nos hospitais, que estão num respirador, por aqueles que estão chorando a encarnação de um ente querido do qual não puderam se despedir. Isso dói, mas é amor. Então, muitos de nós que antes estavam lá no seu mundinho, com amor pequenininho, agora esse amor está sendo forçado a crescer, a expandir, e nós estamos tendo a possibilidade de ter uma experiência amorosa muito mais rica, muito mais abrangente, né? As diferentes campanhas que estão acontecendo, as diferentes mobilizações. O que é isso, se não o amor em crescimento, em expansão, né? E assim, você acorda de manhã para o confinamento, ou para enfrentar a rua, ou para fazer o seu trabalho, ou para fazer o seu trabalho em casa ou fora do trabalho, e a sua cama está ali, né? Que nem o sofá encantado lá do livro do Método de Autocura. A sua cama está ali, gostosa, né? Venha, né? Venha. E aí você fica na cama, e aí você tem lá um monte de botõezinhos mágicos, né? Que colocam você no reino da fantasia, né? Aí você vai para o mundo dos magos, dos reis, das bruxas, do não sei o quê. Não é? Ouvindo ao azar, né? Não é? E aí não pensa, não pensa. Ora, veja só, não é? Essa é hora de pensar, né? E pensar não de forma ansiosa, pensar de forma produtiva. Então, como eu posso entender melhor o que está acontecendo? Qual livro eu posso ler que vai me trazer mais entendimento do que está acontecendo? Quem das pessoas que estão fazendo lives, olha, essa coisa de live, eu tô aqui apanhando e às vezes até um pouco resistente para fazer, mas eu adoro a possibilidade de ver lives de filósofos, de médicos, de professores, pessoas que eu nunca nem ouvi falar, que têm uma riqueza de pensamento imensa, né? Então, eu posso estar lavando a louça, eu posso estar fazendo aquela coisa chatérrima, que é higienizar embalagem que veio do mercado, não é? Ouvindo uma pessoa falar de uns estudos fantásticos. Então, meu corpo está ocupado daquilo e a minha potência, pensamento, está se expandindo. Por quê? Porque quando eu tenho um repertório de ideias pequeno, quando eu penso, é esse material que eu tenho para pensar. Agora, quando eu ouço pessoas estudiosas, pessoas com pensamentos ricos, pensamentos enobrecedores, pensamentos valiosos, quando eu for pensar, essas informações vão estar na construção do meu pensamento vai se expandir também. E eu posso usar o pensamento para vibrar, posso usar o pensamento para curar, posso usar o pensamento para me curar, né? Dando uma ordem. Às vezes o corpo, porque a gente não toma conta, ele entra num curto-circuito, né? É impressionante, todos nós estamos sujeitos a isso. O coração sai do ritmo, o estômago dói, a cabeça dói, a gente não sabe se anda para um lado ou para o outro. Quem é que pode fazer isso? Né? Se não o pensamento para, né? Isso é interessante, Luiz, que no início da pandemia as pessoas começaram a ter muita crise de ansiedade, porque ficava assistindo os noticiários o dia inteiro, à noite, até a hora de dormir, de acordar, dormir, e as crises de ansiedade aumentaram muito, porque o pensamento entrou nessa faixa, né? Da desesperança, da angústia, né? Até do desespero, esquecendo dessas potências e de sermos espíritos imortais, né? E todos nós indistintamente temos essas potências.
Então, assim, o pensamento é que tem o poder de parar essa coisa toda e dizer assim: o que você está querendo ouvir no noticiário? Aí, o seu pensamento mesmo vai responder para o seu pensamento. Eu estou querendo ouvir que a pandemia acabou. Mas a pandemia não acabou. Então, não adianta você ficar ouvindo noticiário todos os dias e acompanhando aquela curva crescente de doentes e de mortes aqui. Porque a pessoa vai para o noticiário para saber que acabou. Não precisa. Não acabou. A hora que acabar, você vai saber. Não, e você trouxe um dado, né, do pensamento ser criador, né? O que eu estou criando quando eu estou entrando nessa sintonia, né? Aonde eu estou desenvolvendo no universo? O que eu estou desenvolvendo, né? É o pensamento de cura, de esperança ou do desespero, né? Tem uma passagem, né, do Evangelho que sempre me chamou muita atenção. Hoje a gente entende que, na verdade, Jesus fez um atendimento de desobsessão, né? O tal do endemoniado, né? Aquela criatura completamente enlouquecida, né? E Jesus pergunta para o espírito que ali estava, né? Como é o seu nome? E ele diz: o meu nome é Legião. O meu nome é Legião. Então, assim, quando você se entrega a esses pensamentos de ansiedade, de catástrofe, de desespero, de angústia, o seu nome é Legião. Você entra em sintonia com todas as mentes que estão nesse patamar de pensamento. Então, fica uma coisa insuportável, fica uma coisa que só pode resultar em doença mesmo. Agora, esse mesmo pensamento pode se conectar a quem está trabalhando, pode se conectar a quem está ajudando, pode ser pela prece, pode ser até pela pesquisa mesmo. Deixa eu ver quem está fazendo um trabalho, e soma, e participa. E aí você vai mudar a conexão, e você vai passar a criar o quê? Você vai passar a criar ajuda, você vai passar a criar positividade. Nós temos agora 84 pessoas sintonizadas conosco nessa positividade. Não é? Estamos juntos criando um momento de saúde. Não é? Exato. E esse momento de saúde acontece comigo, que estou participando, e se irradia, né, por todas as outras mentes que estão nessa busca, e alcança até as pessoas próximas, as pessoas que frequentam seu pensamento. De alguma maneira, elas recebem isso também. Então, o pensamento é essa força que cria tudo no mundo material. Então, tudo que você tiver aí à sua volta, né? Poltrona, celular, televisão, tudo isso um dia foi pensamento na cabeça de alguém. Então, o pensamento ele cria direto, imediatamente, no mundo etéreo, né? No fluido cósmico universal. Agora, se for pensado com constância, vai acabar se materializando. Então, essa é a nossa destinação assinalada, né? Então, quando a doutrina espírita nos revela que nós somos co-criadores, né? Primeiro co-criador em plano menor, então nós criamos as coisas da nossa vida, nós criamos uma série de situações, mas a nossa destinação é ser co-criador em plano maior, como Jesus, co-criador do planeta Terra. Então, a gente tem essa potência de criar para nós a nossa vida do jeito que a gente pode viver, de maneira rica, grandiosa até, né? E fica nesse mimimi, né? O fulano não fez errado, não sei quem, não sei o que lá, eu queria que me tivessem dado isso, não me deram, enfim. Mas a potência está aí. Por mais infantilizada, paralisada, adoecida que a criatura esteja, a potência está lá. A hora que ela quiser dar uma outra amplitude, a potência responde. Enfim. Luzia, temos agora uma pergunta muito interessante. Como que a gente pode ajudar uma pessoa não espírita, né,
para despertar as potências da alma nesse momento de pandemia? O povo tá animado, hein? Olha, todas as vezes que a gente fala de autoconhecimento, autodesenvolvimento, tem alguém querendo saber como vai fazer para mudar o outro. Né? Então, assim, na palestra ao vivo, a gente vê alguém que veio com alguém, né? Que está sentado do seu lado, e aí você fala uma coisa, ele cutuca o outro assim, ó. Então, assim, a nossa missão não é mudar ninguém. A nossa missão é mudarmos a nós mesmos. Agora, quando eu me mudo, quer dizer, quando eu manifesto no mundo, como diz o Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Quando eu manifesto no mundo uma atitude de tranquilidade, de otimismo, de fé no futuro, de esperança, tem uma boa chance, só uma chance, tem uma boa chance daquela pessoa olhar para mim e dizer assim: caramba, esse negócio que essa pessoa faz funciona. Agora, tem uma boa chance, né? Agora, eu poder, através do meu verbo, né, da minha fala, dizer para o outro que ele está errado e precisa fazer diferente, não funciona. Porque senão Jesus teria mudado o mundo rapidamente, né? Ele veio e falou. E como falou? Verdade. Os 12 que o acompanharam teriam, né, tido a mudança simultânea. Nossa Senhora, né? Então, primeiro, a gente precisa trazer esses conhecimentos, não só esses que a gente está trabalhando aqui, o conhecimento espírita de uma forma geral, o conhecimento filosófico, o conhecimento do bem, porque o bem se expressa não só através da doutrina espírita, o bem encontra milhares de linguagens, porque são tantas formas de pensar diferentes. Eu tenho ouvido muitas pessoas que não são espíritas e expressam ideias fantásticas, transformadoras. Então, quando eu ouço uma ideia dessas e me transformo, eu chamo atenção. Eu chamo atenção. Aí tem uma boa chance, uma ótima chance. Olha que eu digo isso por experiência própria, porque não sou, evidentemente, uma missionária, né? De jeito nenhum. E muitas pessoas estão hoje num processo tanto de expansão das potências da alma, quanto num processo de autocura, porque olharam para mim e viram assim: caramba, essa mulher tá legal, ela tá bem. O que ela está fazendo, né? O que está acontecendo? Essa mulher parece que deu um jeito legal na vida dela, deixa eu ver o que ela fez. Porque se eu fosse querer apontar o dedo, se você faz tudo errado, não tem chance, não tem chance. Então, a gente tem que... É bom que a gente tenha esse desejo, não é? De que o outro melhore, né? É bom que a gente tenha essa aspiração de ver alguém que está desesperado, pessimista, triste, né? Que essa pessoa desperte. É muito bom. Agora, não vai ser falando: você está fazendo errado. Eu ouvi a Luzia Matias, você não ouviu. Vai lá ouvir a gravação. Você tinha que estar lá hoje para ouvir a Luzia, você tinha que estar na live da Luzia, estava para você. A sua cara, né? Não funciona, não funciona. Então, isso que o Gandhi falou resume a situação. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Por quê? Porque você se mudando, você contagia, você inspira, né? Você desperta a pessoa para uma outra realidade, mas no tempo dela, né? Porque você não conhece as dores, né? Ninguém sabe a dor do outro qual é, ninguém sabe a dificuldade do outro, em que ela está assentada, né? Então, às vezes, a gente olha para o sofrimento de alguém e diz: que bobagem,
Quer ver uma coisa que eu tive que trabalhar na minha vida de profissional, de médica? Era que eu sou ginecologista, então a minha vida inteira profissional foi ouvindo mulheres, né? Eram aquelas mulheres que tinham um sofrimento imenso com o envelhecimento. Ah, porque a ruga. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque droga. E sabe, e faz plástico. Eu olhava para aquilo, de que isso não é sofrimento. Sofrimento é câncer. Sofrimento é morrer o filho. Essa dor toda porque caiu a pálpebra, me poupe, né? Então, assim, a gente não sabe o que caiu a pálpebra significa naquela alma. Enquanto algumas almas exemplares atravessam a dor da desencarnação de um filho, atravessam a dor de um câncer com serenidade. Então, Jesus falou: olha, vocês não se metam em julgamentos porque vocês não têm evolução para isso, né? Então, assim, eu olho para aquela pessoa que eu acho que tem tudo para estar com a vida ótima, que eu acho que podia estar mais equilibrado, que podia fazer isso ou aquilo e não faz. Eu acho que ela não faz porque não quer. Não, ela não faz porque ainda não consegue. Então, os nossos julgamentos são equivocados, as nossas interferências muitas vezes são equivocadas. Qual é a dor que a gente pode conhecer bem? A nossa. Então, eu conhecendo a minha dor, implantando essas transformações para mim, eu me torno uma luz, né? Uma luzinha lá, mas uma luz que o outro que está numa escuridão maior pode olhar e dizer assim: eu acho que esse negócio de ser espírita até que é bom numa hora dessa. Verdade. Eu vou perguntar qual livro. Quer ver um sinal claro de que você sensibilizou alguém? É a pessoa chegar para você assim e dizer: você me indica um livro? E eu ia falar isso agora, que o pessoal está perguntando livro aqui, ó, se você indica livro. Né? Aí, quando Muito a bom. pessoa E o chega outro já está dando esse primeiro passo, né? Essa vontade já colocou em movimento, que ela já quer, né, algo para mudar. sabe? E aí, essa aqui é a Lili, ó. A Lili quer participar, mas ela não pode, porque ela ainda está em evolução. Ai, que linda! Quando latiu, ela fica. Quando ela começar a latir, ela sai. Enfim. Às vezes a pessoa Ela quer pergunta assim: aproveitar esse fluido, essa energia contagiante. está aqui razoavelmente bem comportada. Então, assim, você, quando a pessoa te pergunta, me indica um livro, não responde rapidinho, não. Dá uma, sabe, sentido íntimo, sensibilidade, dá uma escuta, que a espiritualidade vai soprar, né? Vai soprar. Está o livro assim. Né? Por quê? Porque você sabe que aquela pessoa é uma pessoa habituada à leitura, então você pode indicar um livro com mais desenvolvimento de ideias ou não. Então você vai indicar um livro de mensagens curtinhas, né? Você sabe se aquela pessoa está precisando ouvir uma história. Por que não? Tem um preconceito contra romance. Eu acho isso uma bobagem. Né? André Luiz, que nos passou as informações mais sofisticadas sobre a vida espiritual, ele resolveu passar contando história. Porque senão a Há gente 2000 não ia... anos, né? Hã? Há Sim. 2000 anos de Emmanuel, os romances históricos, né, de Emanuel. Então, de repente, você vê que aquela é uma pessoa que ela precisa ouvir uma história, né, que a sensibilize. Teve um fenômeno editorial que foi o Violetas na Janela, né? Violetas Sim, na Janela, baixo, Violetas na Janela, sabe? De repente, o Violetas na Janela é o que a pessoa precisa. E a gente me indica um livro, isso é um bom sinal de que o seu comportamento diante da vida, que a sua atitude diante da vida, de repente despertou aquela pessoa
para o conhecimento da doutrina espírita. Quando te perguntam por um livro, né? Hoje, com essa proliferação dessa mídia, às vezes te pedem para indicar uma palestra, né? Para indicar alguém, ou, de repente, você indica só uma coisa pequena, uma fala, e dali, né, vai seguindo. Agora, a gente não pode ter como objetivo salvar o outro, porque não é nossa missão, né? Nossa missão é criar asas, né? São duas: conhecimento e virtude. Por aí. É verdade. Teve uma colocação, né, que na verdade foi uma pergunta, se esse momento veio, espiritualmente falando, para acordar o amor adormecido em nós. E temos 15 minutos. Pois é, eu acho ainda que eu fala. falei. Eu acho que eu toquei nisso. Então, hoje em dia, tem pessoas que continuam fechadinhas no mundinho dos seus entes queridos. Ah, eu estou preocupada com meu filho, com meu marido, com a minha mulher, com a minha tia, com a minha avó. Tem, mas a maioria está sendo obrigada a pensar no grande, né? No entregador do mercado, do delivery, da farmácia, né? No gari que está varrendo a rua, na sua diarista, que mora num lugar onde não é possível haver distanciamento, nas pessoas que estão nos hospitais, nos médicos, né? Nas pessoas que trabalham na saúde. Você está sendo obrigado a pensar e, de repente, nessa encarnação, que é resultado de muitas outras anteriores, pela primeira vez você está fazendo uma prece sentida por pessoas desconhecidas. Então, realmente... E se sentindo amada também, né, Luzia? Porque quando eu peguei o Covid, né, fiquei 5 semanas bem mal, uma coisa que para mim foi muito marcante foi a rede de solidariedade e amor, né? Apesar de ter ficado isolado, eu não fiquei sozinha. Era comidinha que me traziam, era prece, as pessoas mandando mensagem, olha, eu estou fazendo prece. Foi do bom dia ao boa noite, eu recebendo esse carinho. E assim, o cuidado também, né, com a alimentação. Olha, eu estou mandando uma canja para você. E aquela canja que recebeu a oração, a sopinha que recebeu a oração. Então, assim, eu falo até com muita emoção, porque eu não tinha nem percepção que algumas pessoas que me ofereceram esse carinho, né, nesse meu momento de adoecimento, gostavam tanto de mim. Então, para mim também, apesar do adolescente ter sido tão difícil, foi muito significativo para eu me sentir amada. Porque às vezes a gente se sente, né? Assim, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas não é só pela Luísa, é pela pessoa que adoeceu da Covid. Exatamente. É a pessoa que está vivendo essa dor que me assusta. Então, realmente, essa grande provocação do amor é evidente. Pelo a menos... empatia, né, começou a crescer entre as pessoas, né? Isso foi fantástico, a empatia, a alteridade. Aí você tem que empregar pensamento. O que eu vou fazer para ajudar a Luísa? O que eu vou fazer para socorrer aquela pessoa? E aí o pensamento que é criador faz uma canja. Faz uma canja, bota isso na canja, fluidifica a canja. Verdade. E eu falei da canja porque a canja me marcou. Eu vinha uma semana muito mal. Comecei a tomar a canja e comecei a melhorar. A vibração, cara. A gente ainda sacrifica. Mas vamos sacrificar as gatas com um sentimento de gratidão, pelo menos, de sagrado. É verdade. O pessoal vegetariano, né, que nos perdoe, mas uma canja, quando a gente está doente, é tudo de bom. Eu concordo. E esse sentimento de empatia, né, esse despertar do amor do outro, eu acho que é algo que esse momento de crise está nos ensinando muito, né? A gente
Tá olhando para o outro como irmão. A amiga Cristina falou isso, né? A gente está ampliando a nossa rede de entes queridos, a nossa lista de entes queridos. Enquanto tiver ente querido, vai sofrer muito com a desencarnação do ente querido, com a doença do ente querido, não é? Com a dor do ente querido. Sabe como que eu me despertei para isso? Tem muito tempo. Temos 10 minutos. Tomei consciência, né? Porque daí que você tomou consciência e você já fez uma mudança eficaz, demora um tempo, né? Um dia que, como todos nós que vivemos numa cidade grande temos a oportunidade de viver, essas crianças no sinal, né? Então, assim, você vai com a sua família numa pizzaria, para no sinal e tem lá aquela criança pequena, né? Ou pedindo dinheiro, ou jogando bola, ou coisa, às vezes na chuva. E aí você pensa, caramba, meu filho na rua, sozinho, andando no meio dos carros, isso é intolerável para mim. Por quê? Porque o meu filho é meu querido. Né? Agora, aquela criança não merece de mim esse amor. Eu não... Olha só como o meu amor é pequenininho. Vai ter que crescer esse amor, né? Muito, a ponto de chegar naquele nível que os espíritos falam, de você ter horror ao mal, porque aí o progresso está consolidado. Então, o dia que eu tomei consciência disso, que depois que eu vi aquela cena e tive aquele sofrimentozinho, né? Daqui a pouco eu estava na pizzaria com a minha família, nem me lembrava mais. Então, e a gente ainda critica, né? Olha os pais, o que fazem com essas crianças, né? A gente ainda coloca ali naquele lugar de julgador, né? Mas isso é para aliviar a culpa, né? Então, assim, então eu tenho culpa? Não, eu não tenho culpa. Isso é responsabilidade do governo. Não, isso é intolerável, isso é inaceitável. Então, por isso é que a gente, quanto mais se apega a um ou dois entes, a gente sofre mais. Por quê? Porque esse amor que está em nós quer expandir, quer crescer, né? E ele vai crescer. E a pandemia está sendo, sim, um exercício de expansão do amor. Mas é tão evidente, né? Então, no próprio jornal, no próprio telejornal, lá, aquela coisa, né? Nessa própria programação, no intervalo da programação, aparece divulgações de campanhas. Você quer ajudar alguém, sabe a quem? Entra nisso aqui, hashtag não sei o quê. Quando que você viu isso? Né? Porque não adianta botar esse tipo de coisa se as pessoas não estiverem sensibilizadas. Então, mesmo lá, você assistindo o telejornal, nos intervalos você vai receber notícia de quem está fazendo isso, fazendo aquilo, e canais de facilitação para você somar com alguém, né? Nós que somos do Leon Denis, somar com a nossa obra social, somar com o Conde Paula, vamos somar, né? Estamos sendo muito motivados a isso mesmo. E que a gente possa, né, expandir esse momento nosso, né, a nossa potência da alma. Que esse momento seja só o start, né? Só aquele início para o carro velho pegar no tranco e seguir. Né? Escolha. Se você escolher se encorujar na cama, cobertinho até aqui, né? Com um botãozinho mágico, fugindo de si mesmo, a sua dor vai aumentar. E não é castigo, muito menos praga da Luzia, porque eu não tenho esse poder, né? É o amor que está dentro de você querendo crescer. Quer dizer, olha, o que você está fazendo encurujado aí, né? Entra num canal de ajuda qualquer, vai fazer alguma coisa, vai amar mais, né? Tem processos de ajuda que é ligar para alguém, que é cantar para alguém. Nossa, tá aí uma abundância de possibilidades muito grande. Temos 5 minutinhos, Luzia. Suas colocações finais. Não tem perguntinha, porque eu falo com tanta clareza que todo mundo entende. A gente está com bastante aqui
algumas falas, falando dos romances espíritas. O pessoal gostou desse tema, pediu alguma indicação, e de livros para esse momento, para ajudar a desenvolver essas potências da alma. E o pessoal está falando bastante do autocura, hein? Vamos agendar para breve o seu retorno. É fã-clube, tudo fã-clube do autocura que deve. Não é de mim, não, é do autocura, tá? Bom, a gente publicou o método de autocura, explicando passo a passo e trazendo casos e complementações de outros autores que trazem outras ideias interessantes, né? Então, o método de autocura, eu acho que é uma ferramenta bastante interessante, né? Os romances, assim, esses que você falou de Emmanuel são maravilhosos, né? Eu tenho um romance muito querido no coração que chama Esquina de Pedra, porque Não é conheço. um romance, do Wallace Leal Rodrigues, que escreveu aquele delicioso chamado E para o Resto da Vida. Você conhece Para o Resto da Vida? Conheço, esse eu conheço, é lindo. É lindo, né? Então, conta a história do cristianismo inicial, né? Uma legião que foi martirizada, como cada um deles foi chegando e se juntando. É lindíssimo. Então, assim, o romance espírita, sério, né? Porque também se descobriu que esse é um canal comercial, então se colocou muita coisa sem muito conteúdo, né? Mas um romance espírita é um romance humano. Esse Esquina de Pedra eu acho fantástico. Os livros de André Luiz, a princípio, são romances, tirando Evolução em Dois Mundos, né? É um capítulo à parte, Evolução. Ele conta uma história. Você pode ler a história e depois voltar para ver como é que é isso, como é que é aquilo, mas ele usa essa técnica pedagógica que Jesus também usou, das parábolas. Em muitas situações, Jesus contou uma história para explicar uma ideia, né? Então, os romances do Emmanuel, os de Ivone Pereira também são maravilhosos, contando aqueles processos de reencarnação, né, de resgate de uma mesma personagem ao longo de várias vidas. Isso é o Cavaleiro de Lumière, Nas Voragens do Pecado e Dramas de Bretanha. Fantástico, né? Romance, você só lê romance? Grandes filósofos só leem romance. Não, e muitos, né, como os amigos aqui falaram, os amigos espíritas, muitos chegaram à doutrina através dos romances, né? Conheceram, tiveram esse primeiro contato com a doutrina. Principalmente aquelas pessoas que tiveram a desencarnação dos entes queridos, o romance é muito mais fácil de você se vincular do que um livro, como o Livro dos Espíritos, perguntas e respostas. Para aquela pessoa que está descontrolada pela dor, o romance encontra um outro canal afetivo dentro da alma, né? Livros de mensagens curtos de Joana de Ângeles são pílulas poderosíssimas, né? Vida Feliz, episódios diários, né? Você lê uma mensagenzinha daquela, de uma paginazinha pequena só, e já abre outros cenários. Agora, e Leon Denis, hein, Luzia? E Leon Denis, hein? Bom, o meu favorito de Leon Denis é O Grande Enigma. E eu recomendo, em geral, pelas pessoas, isso é coisa da minha cabeça, tá? Começa pela segunda parte, pelo Livro da Natureza, porque eu acho que é uma grande sensibilização. Então, O Grande Enigma é um livro que nos ensina a falar com Deus. É inestimável, né? É uma sensibilidade, né? E aquela contracapa, né? Que ele fala, né? Nas horas difíceis da vida, abram esse livro. E muitos momentos, nas horas difíceis da vida, eu ia nessa frase, nas horas difíceis da vida,
fazer a minha prece e abrir o livro. Eu até falo com muita emoção do Grande Enigma, que eu tenho um carinho muito especial por esse livro. Leon Denis foi, sim, muito abençoado em nos presentear com esse livro. Né? Essa introdução, as pessoas me perguntam, Luzia, Leon Denis era médium? Com certeza. Essa introdução do Grande Enigma é uma página psicografada. Ele mesmo fala, ele vai falando. Eu estava andando pela praia, no final da tarde, observando o crepúsculo, quando ouvi uma voz. Escreve um livro que nós te inspiraremos. Dali para frente, inclusive, esse trecho que você citou, é tudo mediúnico. Olha, esse trecho para mim, assim... É o espírito que se identificou como voz do alto, né? Falando, porque é um livro que nos ensina a conversar com Deus. Agora... vou contar um segredo. O Grande Enigma, né, devido a essa página, ele é sempre o meu recurso nas horas difíceis da vida, das angústias, das preocupações. Eu sempre recorro ao Grande Enigma. É um livro muito presente para a gente. Te ensina a falar com Deus, te ensina a falar com Deus na natureza, te ensina a falar com Deus na consciência, te ensina a falar com Deus no universo, né? Então, esse é o meu favorito. Agora, o problema do ser é, digamos assim, o grande livro, né? O livro completo, né? Sobre tudo que Leon Denis estudou, aprendeu sobre filosofia, ciência e religião espírita. E você vai ter que voltar aqui mais uma terceira vez para falar do Alto Cura e de Leon Denis. Porque agora faltam 2 minutinhos, né? E o povo começou a falar assim, nossos amigos espíritas, Leon Denis. Mas você vai voltar para falar de Leon Denis com a gente. Que a Luzia, assim, também... Agora que meus neurônios já aprenderam essa coisa aqui... Luzia, olha, eu tenho muito a te agradecer, né, por você ter aceito esse nosso convite, de estar partilhando aqui com muito carinho, sentimento e boa vontade, esse seu conhecimento, essa sua alegria, essa sua vibração, porque eu sou apaixonada por Leon Denis graças a você, né? Você me presenteou, assim, para conhecer essa alma muito querida. É engraçado que, assim, desde que eu te conheci, né, depois você deu uma sumida, né? Mas quando você chegou no grupo, eu senti assim, caramba, parece que essa menina é minha filha, ainda tem um nome quase igual ao meu, e a gente já foi confundindo. Não, e o sobrenome, né? Tem gente que às vezes confunde, porque você é Luzia Matias, eu sou Luísa Martins. Então, assim, eu já cheguei num lugar assim, para fazer palestra, que estavam esperando você. E eu também já cheguei num lugar, eu falei, mas pensei que fosse a Luzia Matias, eu falei, ai meu Deus, por favor, abaixa a expectativa, espero não decepcionar, isso já aconteceu também. Eu acho que o jeitão é muito parecido. Exato. E, Deus quiser, vou estar voltando para o nosso encontro aí, esse estudo que é abençoado para todos nós. Vamos encerrando. Mas agora a vida está se organizando, graças a Deus. Vamos encerrando, já fechando aqui 2 convites, um para o Alto Cura e outro para o Leon Denis, só vamos fechar nossas agendas, né? Acho que foi muito positiva a nossa live. A gente chegou a ter 100 pessoas online conosco, né? 100 lares nessa sintonia, nesse pensamento. E eu fico muito feliz, porque esse é o nosso objetivo aqui dessa página, nós podermos compartilhar um pouco da doutrina espírita, da benesse que é para nós, e é muita gratidão, né? O grande objetivo dessas lives é podermos reconhecer a doutrina espírita como a grande luz da nossa vida e podermos partilhar com os nossos entes queridos de humanidade, né? Bora então, aumentar essa lista. Vamos sim. E já vamos agendar 2 lives para o futuro breve, que é do Alto Cura e de Leon Denis. Tudo bem? Vamos fazer a nossa breve prece, né? Fechando com muitas alegrias espirituais. Querido Mestre Jesus, é com muitas alegrias em nossos corações que finalizamos essa nossa live.
que a nossa irmã Luzia, que os irmãos aqui presentes possam receber as benesses das alegrias espirituais e que possamos despertar em nossos espíritos imortais as potências da alma, do amor, da vontade, do pensamento e do sentido íntimo, e despertarmos para a grande fraternidade universal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Estou emocionada. Muitas alegrias cristãs para todos nós. Que Jesus nos abençoe. E lembrando aos irmãos que essa live estará no YouTube em breve. Estamos só finalizando, convertemos do Instagram para o YouTube, tá bom? Muita paz a todos os corações. Luzia, receba todo o meu carinho, minha gratidão. Vou começar a falar que vou chorar. E que Jesus possa te abençoar cada vez mais, essa boa vontade, esse amor, esse sentimento, partilhando as alegrias cristãs. Você é muito especial e querida para todos nós. E muito obrigada por ter aumentado a sua lista de entes queridos e ter nos incluído nela, né? Muito carinhos a todos. Tchau, querido. Beijo.